pato, patati, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores! Este é mais um videocast do Pato Fáustico, programa para discutir literatura, quadrinhos e outras coisas. E hoje, então, finalmente voltamos aos quadrinhos. Vamos falar hoje de duas HQs norte-americanas, um clássico das HQs norte-americanas e uma HQ mais nova, mas de um autor também notável. Estamos falando de Black Keys, do Howard Chaykin, e Wilson, do Daniel Clowes. Na realidade, do Wilson a gente vai só dar uma notícia, vamos se concentrar mais no Black Keys, porque o Black Keys é, como eu disse, uma obra-prima dos quadrinhos marginais, principalmente os quadrinhos excomungados, né, os quadrinhos que as legiões pudicas agridem e atacam a todo momento. O Howard Chaykin é um autor que se notabilizou pelo quadrinho marginal. Ele começa no final da década de 70, na década de 80, ele escreve alguns clássicos como American Flag, flag de bandeira, mas com dois Gs, né? FLAGG. Trabalha com ficção científica, trabalha um pouco na Marvel, ele ajuda a revitalizar o personagem o Sombra, trabalha um pouco no Conan também, mas o seu ápice artístico é justamente quando ele decide, em 88 até 89, publicar essa história em 12 capítulos, Black Keys. Bom, Black Keys é mistura principal do autor, aquela mistura de retrô com modernidade, que marca o traço a arte do Howard Chaykin. É uma história em clima noir, né, cheia de traições, personagens ambíguos, né, uma série de mulheres fatais, nesse sentido elas são fatais mesmo, né, e conta uma história de crimes, de investigação e sexo, né, muito sexo. Foi um quadrinho acusado de pornográfico, né, por algumas, mistura sexo, religião, então você já deve ter uma ideia do que deu, e é contado de maneira primorosa, né. Bom, na primeira página, a gente já tem a mostra do talento do sujeito, né, que é uma página inteira narrada a partir da mesma cena. São vários quadros que repetem a mesma cena, e a única diferença são os sons, que eu já vou falar um pouco deles, né, as onomatopeias, e um gatinho que surge nesse espaço para pegar o seu filhote, que já estava lá, e tirar desse espaço, né. Ao mesmo tempo, a gente tem uma fala de uma secretária eletrônica extremamente pornográfica, né? Sacanagem da grossa, sacanagem firme, né? Então essa ambiguidade, né, do cuidado do gatinho, da própria incomunicabilidade, porque ninguém atende essa secretária, e da pornografia, né, da mais pura pornografia, já estão mesclados nesse primeiro quadro estático, que é o que vai dar, de uma certa forma, o tom da narrativa, né. Algumas cenas são geniais, como por exemplo a primeira cena sexual, em que não há nada na página, apenas uma porta, né? Ou seja, a metonímia da fronteira, né? A metonímia do espaço privado, onde tudo pode acontecer, e aqui acontece realmente tudo, né? Se repete em outras partes, né? Cenas por detrás de portas, que a gente pode ver através das frestas, né? Essa ideia do fetiche, de invadir o espaço do outro, é tratado aqui de maneira brilhante. A questão da comunicabilidade, que já é lançada na primeira página, depois se repete, né? Com os telefones que não são atendidos, com o uso dos rabichos que se perdem dos balões originais, né? Alguns até vão terminar em outros quadros, né? Os próprios quadros são entrecortados, como se esse ruído das outras falas, né? Dos outros sons, de uma certa forma, impedisse que as pessoas se comunicassem de maneira direta, né? A menos que seja pelo sexo, né? Então, existem inclusive diálogos e isso é um recurso comum nas HQs, diálogos que começam num determinado espaço e terminam no outro, enfim, isso é usado à vontade, né? Um outro recurso muito interessante é o recorte de rostos, né? Então, em alguns momentos, existem quadros no meio das páginas em que situam um olho, né, ou um rosto, né, em close, e que isso também, de uma certa forma, representa a invasão da privacidade, né, mas também é um jogo gramatical muito interessante, porque obriga a gramática da narrativa a prestar atenção tanto no mínimo quanto
no macro, né? Ou seja, aquela atmosfera de intimidade, mas a repercussão que isso tem para aquele grupo, né? Que é super importante aqui, mais ou menos como o Sérgio Leone fazia nos seus clones, com aquela gramática do close, nos seus close, né? Não clones, aquela gramática do close fechado, do close aberto, é mais ou menos por aí. Bom, um outro aspecto é a questão das onomatopeias, né? O Howard Chaykin é também genial nesse sentido. O Frank Miller se notabilizou pelo uso inovador das onomatopeias, mas eu acho que se esquecem bastante dessa turma da década de 80, se esquece bastante do Howard Chaykin, que, enfim, ele promove uma série de possibilidades, além das onomatopeias simbolizarem o estado de espírito das personagens, então são ruídos, é o gato que ronrona, é o telefone, é a freada do carro, né? Mas mais do que isso, ele constrói essa constelação de camadas de sentido que, de uma certa forma, complementam tudo que está acontecendo na cena de maneira muito eficaz, né? Bom, essa HQ ela termina onde ela começa, né? Eu não vou contar o final, obviamente, mas até porque para quem não leu, deve ler para ontem essa HQ. Ela termina onde começa, no mesmo quadro, aquele inicial, em que há de novo uma mensagem, né, extremamente pornográfica, né, e que mais uma vez mostra que a questão da comunicação ainda não foi resolvida, porque não tem ninguém para atender esse telefonema, mas a fala final, que não tem lá no primeiro quadrinho, ela é primorosa, eu não vou contar aqui, lógico, né, até para quem não leu ficar com mais curiosidade ainda, primorosa para dar, de uma certa forma, o feeling do que é ler um clássico como esse, uma HQ bem feita como essa, né? Então, Howard Chaykin, Black Keys, se você gosta disso tudo que eu falei, de crime, de vampirismo, tem aqui, eu não quero muito entrar, mas tem, leia, um preto e branco sensacional, vale muito a pena. Bom, segundo dia, na realidade isso aqui é uma notícia, como eu disse, do Wilson, né? Bom, o Daniel Clowes, ele também é um autor já respeitado nos quadrinhos marginais estadunidenses, né? Ele fez se notabilizou por alguns trabalhos, alguns existem no Brasil, como O Mundo Fantasma, né? E esse outro, eu sempre esqueço o nome, como Uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, também foi publicado, também existe tradução no Brasil. E nesse, o Wilson ele testa uma coisa diferente, né? São várias gags cômicas, né, na sua maioria, né? O álbum não é tudo assim, mas na sua maioria, que compõe a história do Wilson, que é um típico misantropo, né? A primeira fala dele é "eu amo as pessoas", mas ele é totalmente irônica, porque ele é um sujeito de convívio extremamente difícil, né? Na realidade ele odeia as pessoas, e que num determinado momento da vida, após a morte do pai, ele tem que lidar com a busca de algumas raízes no seu plano afetivo, né? Porque ele vai procurar a ex-mulher e a filha, né? Que foi para adoção, né? Então imagine esse sujeito tendo que lidar com essas questões, né? Bom, na sua maioria, cada quadro fecha uma determinada mensagem, né? Cada página fecha uma determinada mensagem, geralmente uma mensagem hilária, né? Mas não é, você não vai se pegar gargalhando vendo isso aqui, né? É um humor ácido, corrosivo, né? E algumas podem ser lidas de forma separada. Mas existe gente que fez a crítica dessa HQ dizendo que é como se fossem tiras, né? Que tu pode destacar, ler em qualquer ordem. Disso eu discordo. Eu acho realmente que a experiência dessa HQ ela é sequencial, até porque o sujeito vai amadurecendo conforme o enredo. E existem algumas cenas que não são feitas para tirar riso, como por exemplo a cena na página 43 em que ele encontra a filha. Os sujeitos os garotos estão mexendo com ela, estão zoando ela porque ela é meio gordinha, estão chamando ela de vaca escrota, e aí ele chega e dá uma dura nos rapazes, então não tem graça nenhuma, é só... E na cena posterior a gente tem uma página construída toda num tom salmão super artificial, super irreal, porque justamente lida com o primeiro diálogo deles, em que a menina fica só chorando e o Wilson tenta dar jeito é extremamente cômica essa página, porque ele tenta dar jeito na situação. Então é uma página que eu destaco. Essa HQ ela tem essa característica, o Daniel Clowes ele testa vários estilos, desde o mais realista
até o mais cartunesco, né, que de uma certa forma simboliza as múltiplas faces desse personagem, que ora a gente ama, ora a gente odeia, né, e também mostra o domínio né, um exercício de preciosismo, porque mostra o domínio do autor em vários tons, né, em várias maneiras de contar uma história. Né. Então a gente tem a página 68, por exemplo, em que o sujeito está brigando com o computador, né? Então, para simbolizar essa alienação, ele não compõe o espaço da página, só uma cadeira, o sujeito sentado, não tem mobília nenhuma, e num fundo branco, né? De uma certa forma, o sujeito também, os traços do sujeito são super simples, né? De uma certa forma representa essa alienação que o sujeito está tentando combater na parte denominada Power Book, na página 68. Enfim, esse quadrinho deveria ter sido falado lá atrás, quando foi lançado, antes da gente ter essa parada no pato, e eu fiquei pensando se eu vou falar ou não um pouco dele. Eu acho que vale a pena, o Daniel Clowes merece. Então, se você também quer ler, é um livro curto, tem umas 80 páginas, e pode ser lido, né, como vocês viram, aos poucos, vale a pena dar uma olhada no Wilson, do Daniel Clowes. Então, lá no nosso blog tem o texto sobre o Black Keys. Se você quiser mais alguma informação, lá tem outras, né, informações. Tentaremos aí voltar nos próximos videocasts com mais quadrinhos. E antes de terminar, queria dedicar esse programa ao Carlos Mateus, que foi que eu prefiro chamar de Thiago, que foi um colega que é um amigo que nos incentivou no período que a gente parou aí e pediu quadrinhos. Então, está aqui, Thiago, os quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado, comentem lá, principalmente se vocês não gostaram, critiquem à vontade. Até a próxima, tchau.